Paz do Senhor para você nessa tarde, né? E primeiramente, em primeiro lugar, eu quero dizer para os meus amigos e irmãos que o meu objetivo com este resumo das lições da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é te estimular para que você possa fazer parte da escola bíblica, né, dominical. Eu sei que tem muitos homens mais habilitados do que eu nesta área da lição, mas a minha principal finalidade aqui com estes vídeos, pequenos vídeos, é te estimular para que você possa fazer parte da escola bíblica dominical. Esta lição ela vem em boa hora para nós recapitularmos, para que nós venhamos analisar, né, repetindo em boa hora, sobre dons espirituais e ministeriais. Vem em boa hora para nós ativar a nossa memória com referência, né? Nós vamos entrar agora na lição 2, 11 de abril de 2021. Lição 2, 11 de abril de 2021, o propósito dos dons espirituais. Qual o propósito dos dons espirituais? Né? Aí eu quero passar por o objetivo geral, que diz assim, e nós vemos mais de 3 vezes essa palavra elitizar. Né? Vemos mais de 3 vezes essa palavra elitizar. Qual o objetivo geral da lição? Mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. O objetivo geral é mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas para edificá-lo. Né? Não é para elitizar. Os dons espirituais não são para determinadas pessoas, não, para toda a igreja. Né? Quando você lê sobre os objetivos específicos, fala novamente. O primeiro diz assim, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente, não são para o tornar melhor, não é para o tornar uma pessoa distinta das outras pessoas. Elitizar é isso aí, tornar uma classe de pessoas mais altas do que outras. Segundo diz assim, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. Esta é a finalidade dos dons, edificar nós mesmos e aos outros irmãos em Cristo. E terceiro, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. O propósito dos dons é o que diz lá no capítulo 14, versículo 3 da primeira carta de Corinto, né? Edificar, exortar e consolar a igreja. Este é o propósito dos dons espirituais. Né? E na introdução você vê assim, nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedido por Deus às suas igrejas. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja, Cristo. Este é o propósito. É uma recomendação que Paulo passa para Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 15 da primeira carta, para ele saber como se comportar diante da igreja. Olha só, que a igreja é o quê? Olha só, eu quero ler com você, que você possa abrir a sua Bíblia, é muito importante. A finalidade é esta aqui, esta lição faz referência a 17 citações a uma variedade de versículos da Bíblia. E o nosso propósito é que você possa fazer jus, né? Como eu já sempre falo no meu comentário, jus aos versículos da Bíblia. E é isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, na primeira carta, né? No capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Muitas das vezes nós vemos citações de crente na igreja dizendo que o círculo de oração é a coluna da igreja, mas segundo a Bíblia, e nós devemos aprender, segundo a palavra de Deus, capítulo 3, versículo 15, é a própria igreja que é a coluna e firmeza da verdade da igreja. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A coluna e firmeza da verdade é a própria igreja, né? O primeiro tópico diz assim, os dons não são para elitizar o crente. Novamente você vê essa palavra elitizar, né? Elite, se você pegar o dicionário e ver o que significa a palavra elite, significa uma classe superior de pessoas dentro da igreja. Não, não é para elitizar, não é para tornar melhor. Né? Porque a igreja de Corinto, quando você lê o capítulo 1, versículo 7,
Era uma igreja que possuía todos os dons, mas era uma igreja carnal, né? E é isso que o apóstolo Paulo vem condenando, vem exortando esta igreja, porque eles possuíam todos os dons, mas quando você lê no capítulo 3, versículo 1 a 3, da primeira carta de Corinto, ele fala para aquela igreja, a igreja de Corinto: com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis suportar, pois há inveja, há dissensões no meio de vocês. Havia três coisas na igreja de Corinto, ou seja, aqui no capítulo, versículo 3, ele diz assim: a inveja, contendas e dissensões. E esta carta serve para nós vermos se realmente está havendo isto aqui dentro da nossa igreja. Eu fui confrontado esses dias agora pelo irmão, ele falou assim: tu usa versículos da Bíblia para fazer isso e aquilo, mas o que nós iremos usar para sabermos, se nós, para medir, para aferir se nós estamos andando corretamente? Não é a palavra de Deus? Se há inveja no meu coração, eu tenho que tirar. Se há dissensão, eu tenho que tirar. Então é isso que Paulo vem condenando na igreja de Corinto, né? Olha só, com este relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Muitas das vezes, nós vemos muitos irmãos que ele se julga muito espiritual, mas ele ainda tem contenda, mas ainda tem a inveja. E é isso aqui, a palavra serve para isso, para mim analisar a minha vida, se eu não estou andando de acordo com a igreja de Corinto. O terceiro subtópico do primeiro tópico diz assim: o dom não é sinal de superioridade, né? O dom, nem o dom, né? Nem o dom ministerial, nem o dom espiritual do capítulo 14 lá de Corinto, capítulo 12, não são indicadores de superioridade, né? Olha só, ele diz assim: por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína, não são garantia de espiritualidade. Aí aqui a lição cita o capítulo 7, versículo 21 a 23 de Mateus. Muitos naquele dia, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos vão dizer: Senhor, mas não expulsamos demônio, mas não fizemos muitas maravilhas, mas não fizemos isso e aquilo. Ele vai lhe dizer abertamente: nunca vos conheci, operários da iniquidade. Então nós temos que saber que os dons não é sinal de espiritualidade, né? Porque muitas hoje estão usando o dom e há uma exortação. Eu acho muito lindo lá o que diz no capítulo 5 da primeira carta de Pedro, capítulo 5, que você possa ler o capítulo 5 da primeira carta de Pedro. O apóstolo Pedro diz assim: os deveres dos anciões, ou seja, dos presbíteros, dos jovens, humildade e vigilância. Aos presbíteros, o que era um presbítero naquela época? Era um ancião, irmãos. Hoje estão consagrando menino para ser presbíteros. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero, ou seja, um ancião, um conselheiro. Com eles, testemunha das aflições de Cristo e participantes da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando apareceu o sumo pastor, ou seja, os pastores dos pastores, aí que nós temos que ter muito cuidado, alcanceis a incorruptível coroa de glória. Tem muita gente hoje, tem muito homem que ele acha que ele é o dono da igreja, ele acha que ele pode escolher alguns, ele acha que ele dá prioridade para outros. E tem muitos homens destes, irmão, tem muito homem sendo consagrado hoje, que ele nunca nem leu a Bíblia Sagrada, ele não conhece nem a Bíblia. E há uma recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo: não impor a mão sobre pessoas precipitadamente. Na primeira carta pastoral, o apóstolo Paulo fala a Timóteo: não coloque, não imponha precipitadas as mãos sobre alguém. É por isso que a igreja pentecostal brasileira está sofrendo. Sabe por quê? Porque estão consagrando muitos homens que não têm capacidade. No capítulo 3, versículo 6 da primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo está recomendando Timóteo:
né, para que não consagre o neófito, o novo convertido. Ou seja, neófito, quando você lê o que é neófito do original, significa estúpido. Tem muito homem que você vê ele, é humildezinho, mas quando dá um cargo para ele, ele mostra as unhas para frente, ele se revolta até mesmo contra mesmo o pastor da igreja. Aí muitas igrejas têm sofrido, e quem passa a sofrer sabe que toda a igreja sofre com pessoas que não têm capacidade. Ele quer ser um pastor, ele quer ser um presbítero, mas só que ele não conhece a palavra, nem a palavra de Deus ele conhece. E eu tenho me topado ultimamente com homens desta maneira, que não têm conhecimento e a arrogância predomina. Sabe por quê? É recomendação do apóstolo Paulo que ele está passando para a igreja, o que fala nesta lição, né? O segundo tópico diz assim: edificando a si mesmo e aos outros. É para isso que funciona, edificando a si mesmo. Ou seja, capítulo 14, versículo 4, ele fala sobre o apóstolo estimular você a falar a língua estranha. Edifique-se a si mesmo. Tem muitas pessoas hoje em dia, como as pessoas estão usando o dom de línguas hoje, é para demonstrar assim que são, né, elitizada, como eles são, uma elite maior, que são só eles quem fala, e muitas das vezes não é para isso, porque quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. É isso que o apóstolo Paulo diz, capítulo 14, versículo 28 da primeira carta de Corinto: mas se não houver intérprete, que fica calado e fale consigo mesmo. Mas se você falar alguma coisa, né, eu já fui até atacado muitas das vezes, mas é o que diz, olha só o que diz no capítulo 14, 37 da primeira carta, o apóstolo Paulo falando para aquela igreja, para aquele povo. Olha só, se alguém cuida ser espiritual, ele diz assim, ele recebeu esse mandamento, foi do Senhor, né? E ele está passando para a igreja, edificando aos outros. Olha só, o segundo tópico, o subtópico do segundo tópico diz assim: edificando os outros. Olha só o que ele diz assim: por isso o apóstolo lembra que os dons só tem razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida dos outros irmãos em Cristo. Esta é a finalidade, né? É a finalidade dos dons espirituais, é servir a igreja para que haja um crescimento ordenado, não é verdade? O terceiro subtópico do segundo ponto diz assim: edificando até o não crente, serve até para o não crente, é o que diz o capítulo 14, porque o não crente vai entrar dentro da igreja, a Bíblia diz que será revelado os propósitos do seu coração e ele vai se ajoelhar dando glória a Deus, não é verdade? E eu quero falar aqui, principalmente, né, irmãos, eu quero enfatizar aqui nesta lição, é o que está aqui no capítulo 13, principalmente o amor, né? Principalmente o amor. Quando você lê no capítulo 12, versículo 31 da primeira carta de Corinto, o apóstolo Paulo diz assim da seguinte maneira: procurai os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda melhor. E sabe qual o caminho é este? É o caminho do amor. É o que está faltando em muitas igrejas hoje. Tem muitas igrejas hoje em dia definhando, sabe por quê? Porque falta amor. Primeiramente, sabe de quem? De quem está lá no topo. E lá no topo começa aqui embaixo também, entre os irmãos, falta o amor. E é o que diz o capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vem exortando a igreja: ainda que eu falasse língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada seria. Não adianta ser muito espiritual, não adianta subir monte e descer monte se você não ama o teu irmão. E é o que está acontecendo em nosso meio. Em muitas igrejas acontece o que predomina, é o que havia na igreja de Corinto: a inveja, a dissensão e a disputa, um querendo ser melhor do que o outro. Mas é o que o apóstolo Pedro vem dizendo, que nós tenhamos muito cuidado, porque nós poderemos perder a nossa recompensa, nós poderemos perder a nossa coroa. Então, o terceiro ponto, o terceiro tópico diz assim: edificar o corpo de Cristo, os dons na igreja, do capítulo 14, versículo 12, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Todo o corpo de Cristo é edificado quando você usa com amor, né? Você tem que exortar com amor, você tem que edificar com amor, você tem que repreender com amor. Hoje, esses dias me falaram que nós não podemos repreender ninguém.
Mas então nós temos que excluir o capítulo 3, versículo 15 da segunda carta para Timóteo, que toda palavra de Deus é inspirada por Deus e dada para o ensino, para repreensão, para edificação, para educação, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Agora, porém, tem muitos homens hoje em dia que entendem errado esta maneira de repreensão. O que é repreender? É dar estímulo, é estimular, né? E muitas das vezes nós precisamos de uma exortação, nós precisamos de uma puxada de orelha para que nós venhamos a chegar para o ponto. O próprio Deus, quando você lê o capítulo 3, a partir do versículo 11 de Provérbios, diz assim: Filho meu, não desmaie quando fores repreendido pelo Senhor, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como é o pai ao filho a quem quer bem. Tem muitas pessoas hoje na igreja que ele quer receber só profecias bonitas. É só profecias que venham para não, irmãos. Muitas das vezes nós precisamos receber uma repreensão. E novamente isso é frisado lá em Hebreus, no capítulo 12, que o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como é o pai ao filho a quem quer bem. O pai, ele muitas das vezes, ele dá uma surra no filho, sabe para quê? É para que o filho chegue para o ponto. Então eu quero deixar você com essas palavras. Usemos os dons espirituais para edificar o corpo de Cristo, a igreja, com amor, não tendo domínio. É o que diz o capítulo 5 de 1 Pedro. Não tendo domínio, não por torpe ganância, porque hoje em dia o que está imperando em muitas igrejas é a ganância, é o dinheiro, traz isso, traz aquilo. E muitas das vezes tem muitos que nem visitam o seu membro para saber realmente o que o membro está passando. O verdadeiro líder, o verdadeiro guia, ele vai atrás, ele procura saber o que está acontecendo. E muitas das vezes nós sabemos apenas julgar. Fique com esta lição, faça uma reflexão, leia os versículos, né, da Bíblia, a Bíblia Sagrada, acompanhe. A conclusão diz assim, eu quero ler a última parte da conclusão, diz assim: por isso nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Tem muita gente utilizando os dons, irmãos, em benefício próprio. Muito líder hoje, ele vai ser penalizado por Deus. Sabe por quê? Porque ele quando se acha lá em cima, esses dias mesmo até utilizei para vocês no outro vídeo, encontrei uma pessoa que disse assim, que ele batiu muito nele quando ele tinha um cargo mais baixo, e hoje em dia ele vai bater mesmo. Então isso é ignorância, isso é loucura, esse é o neófito, irmão, que muitos consagram sem ter discernimento e não traz edificação, traz, sabe o que? Divisão dentro da igreja. Deixa um abraço a você, reflita na lição, é uma lição muito útil e construtiva para a tua vida. Um abraço a você em nome de Jesus.